Antes da leitura bíblica, como introdução, lembrar aquilo que a maioria de vocês sabe, um dos mais eminentes intelectuais e filósofos que faleceu há poucos anos atrás. Ele tinha uma filosofia de vida, ele tinha uma convicção de vida que não levava em conta o fato de que temos um Senhor que é vencedor sobre a morte, Jesus. E ele dizia que ao ser humano só resta uma possibilidade, só existe uma alternativa para o ser humano, dizia este homem, que é o de desesperar. E ele falava de alguns paliativos que a gente deve buscar para que o desespero não seja tão mortal, mas a ênfase era: ao ser humano só resta o desespero. Eu gostaria de refletir com vocês a partir de uma pergunta que pode ser respondida de muitas maneiras, e que quem sabe nós mesmos seríamos capazes de arrolar uma porção de respostas a esta pergunta. Eu quero trazer algumas respostas à pergunta que faço agora. Quais algumas consequências práticas da ressurreição de Jesus para a nossa vida hoje? De novo, quais algumas consequências práticas da ressurreição de Jesus para a nossa vida hoje? Eu quero tentar responder, e gostaria de pedir que o Espírito Santo pegasse cada uma destas respostas e as colocasse no meu coração, para que elas me acompanhem no restante dos meus dias, que elas sejam a minha motivação, que elas sejam o sinal da esperança que Deus nos dá pela vitória de Jesus sobre a morte, e que nós possamos, quem sabe, nestes dias pós-Páscoa, a Páscoa não termina hoje à meia-noite, a Páscoa vai por semanas e semanas. Eu gostaria que vocês tivessem tempo na sua casa, durante as refeições, com filhos pequenos, com filhos grandes, falando sobre as consequências práticas da ressurreição. Com toda certeza, isto pode ser altamente revolucionário. Então, inculque, guarde, crave no coração. Primeiro, a ressurreição de Jesus dá plena e total validade para a morte de Jesus. Com a ressurreição de Jesus, Deus anunciou dos altos céus que a morte de Jesus não foi em vão. Com a ressurreição de Jesus, Deus declara que Jesus não foi um mártir. Com a ressurreição de Jesus, Deus declara que ele não foi um sábio que foi pego na rasteira do mundo. Com a ressurreição de Jesus, Deus declara que Jesus foi muito mais do que o maior líder espiritual que já botou os pés nesta terra. Com a ressurreição de Jesus, Deus declara: o Cordeiro perfeito foi ao cadafalso, foi ao Gólgota, foi ao Monte da Caveira, foi ao Calvário, e ele cumpriu tintim por tintim o que eu, o Pai, tinha planejado antes do mundo existir. Sabia? O mundo não existia ainda, mas Deus já montou um plano de planejamento estratégico, redentor e salvador,
porque antes de criar o mundo, Deus sabia o que aconteceria entre os seres humanos. Há milhares de anos atrás, nos dias de hoje e no futuro. E mesmo assim Ele ousou criar este mundo e o universo. E neste vislumbre do que aconteceria com os seres humanos, Ele pensou: eu não vou deixar a raça humana sozinha. Ninguém vai precisar se sentir órfão, ninguém precisa andar solitário. Eu vou mandar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E com isso nós entramos na segunda consequência prática da ressurreição de Jesus. É que a ressurreição é o atestado de Deus de que o ser humano pode vivenciar o perdão dos seus pecados. Nós nem sempre admitimos isso, nós nem sempre temos consciência, mas um dos dilemas maiores do ser humano é reconhecer que ele é pecador e que ele busca por escapismos, ele busca por métodos que o livrem do peso das suas culpas. Psicanalistas já trataram desta matéria, psiquiatras já trataram desta matéria, psicólogos já trataram desta matéria, profissionais das áreas da saúde já trataram desta matéria, e todos os homens e mulheres que trabalham na área da saúde sabem que a maioria dos nossos problemas está diretamente relacionado com o fato de que nós não suportamos o peso da culpa dos nossos pecados. Nem sempre, eu repito, temos consciência disso, nem sempre admitimos isto e criamos generalizações e racionalizações para fugirmos disso. Mas Deus, com a ressurreição de Jesus, diz que nós podemos parar de querer resolver as nossas culpas, as nossas tragédias com as nossas próprias forças, que aquilo que Jesus fez lá nos dá pleno e total perdão. Eu já disse, vou repetir de novo, num encontro que aconteceu há muitos anos atrás, numa das faculdades da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, num painel que aconteceu lá, o tema era Graça de Deus e Saúde Humana. E um dos eminentes palestrantes daquela noite, que afirmou no início da sua fala que não tinha qualquer compromisso denominacional ou cristão, de fé, de convicções, de ordem alguma. Ele se mostrou alguém que não tinha vinculação com as coisas da fé, mas o tema dele foi que saúde depende da certeza de que há perdão, da certeza de que há perdão. Ele trouxe um livro desse tamanho, o dobro dos livros normais, cujo título era Le Pardon, um livro que tinha sido acabado de ser editado na França e ele estava trazendo para cá. Ele dizia: o perdão é necessidade humana como ar para que nós nos mantenhamos vivos, como a comida que nos mantém vivos, como um abraço que nos mantém vivos, como um carinho que nos mantém vivos. O perdão, com a ressurreição de Jesus, nós podemos, pela fé, assumir o perdão que Deus nos dá. Terceira consequência prática da ressurreição: a ressurreição é que dá início àquilo que se chama de evangelho. E quando nós falamos em evangelho, nós não pensamos simplesmente na aglutinação, no ajuntamento de letras, palavras, frases, parágrafos, capítulos, livros que nós temos na Bíblia. Nós falamos da notícia mais retumbante, da notícia mais fascinante que há na face da terra. E a notícia
notícia melhor que há na face da terra é que a partir de Deus se pode andar com esperança. Este é o Evangelho, esta é a boa mensagem, este é o bom recado, inusitado, que a gente pode viver em esperança. É possível viver em esperança. Isto é Evangelho puro, destilado, redestilado, que tu e eu podemos assumir, que tu e eu podemos pegar, que tu e eu podemos receber sem custo algum, de graça, de graça. Quarta consequência da ressurreição: a ressurreição de Jesus permite que Jesus seja conhecido hoje em todos os quadrantes da face da terra, e que hoje pessoas podem ter um encontro com este Jesus. Às vezes pessoas me dizem: Douglas, eu gostaria de ter vivido nos dias de Jesus há 2000 anos atrás, para poder sentar e conversar com Ele, para poder fazer perguntas para Ele, para poder bater um papo com Ele, tomar um chimarrão com Ele, comer uma carninha com Ele, e assim por diante. Por causa da ressurreição de Jesus, isto é possível hoje, em qualquer lugar da terra. Hoje Jesus está presente. Hoje nós podemos nos relacionar com Ele. Hoje nós podemos adorá-lo e não adorar simplesmente ideias. Hoje nós o adoramos não como um Deus distanciado do palco da nossa existência, não inatingível, mas um Deus que está aí, que pode ser tocado. E antes de nós o tocarmos, Ele já nos tocou. Tocou no sentido não de empurrar, mas de afagar, de acarinhar, de abraçar. O Deus que nos toca. Nós não adoramos uma doutrina que fala de Jesus, nós adoramos a Jesus. Nada errado em ter doutrina, é essencial e determinante ter a doutrina bíblica correta. O problema é quando esta doutrina não baixa da cabeça para o restante da vida. A ressurreição de Jesus, em quinto lugar, é o completo e o definitivo aniquilamento do grande inimigo chamado morte. Não existe dor que doa tanto quanto a dor de perder um ente querido. Não tem. A não ser que a gente não seja normal. Aí é outra história. Mas quem é normal, quem tem coração, quem tem sentimentos, quem ainda é gente, quando perde um ente querido, fica ao quebrado. Dói muito nos despedirmos de uma pessoa amada, ficamos paralisados. Mas graças a Deus, a morte é um inimigo vencido. A morte é um inimigo que não mais nos precisa derrotar. A morte é um inimigo que já era, porque Jesus abriu uma nova porteira, uma nova possibilidade, a possibilidade da vida pós-morte. Quando Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Aleluia! Não tem notícia melhor. Isso é Evangelho puro e destilado, redestilado. Então, nós choramos, nós sofremos, nós somos colocados como que dentro de uma máquina acelerada que nos torce e contorce. Mas na medida em que nós olhamos para a ressurreição de Jesus, isso tem uma outra cor, não mais a cor do desespero,
nós choramos como aqueles que têm esperança, diz o salmista. O salmista não nega o choro. O salmista é humano e tem a compreensão do divino. O salmista diz que nós choramos como aqueles que têm esperança. É diferente. Sexta consequência da ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus é o padrão, é o modelo da nossa própria ressurreição no futuro. Diz 1 Coríntios que nós vamos ganhar um corpo novo, um corpo de glória, um corpo celestial, graças a Deus. Aí vocês vão ver o que é ser bonito. E já vem lipoaspirado, sarado, sem um defeito, não tem recall, não tem chamada para revisão, nada, é perfeito do dia em que a ressurreição inicia até ad eterno. Outro ponto, a ressurreição de Jesus é a garantia da segunda vinda de Jesus. E nós temos inúmeras profecias falando da segunda vinda de Jesus. Quando ele vier, quando ele vai vir, não sei, mas a Bíblia está cheia de citações. Jesus voltará, Jesus voltará. Vigiai e orai, porque ele voltará. Aliás, a última oração que nós encontramos na Bíblia é o pedido do povo de Deus, dizendo: volta logo, Jesus, volta logo, Jesus, te apressa, não demore mais. Essa saudade da casa do Pai, lembrando a nossa origem lá no Éden, essa saudade, e ansiosamente nós aguardamos pela segunda vinda de Jesus. É a única ansiedade santa e válida. Será o clímax de todas as nossas expectativas, de todas as nossas esperanças. Jesus presente, que desencadeará o processo dos novos céus e nova terra, onde, como diz em Apocalipse, não haverá mais dor de espécie alguma. Essa dor que tu está sentindo hoje à noite, não vai ter mais. Aquele problema que tem lá no fígado, não vai ter mais. Aquele problema na coluna não existirá. O distúrbio, não sei em que órgão, esquece. Apocalipse 21 é um texto fantástico, falando da festa, falando da esperança. E a última consequência que eu menciono hoje à noite, e para a qual eu preciso antecipadamente ler um versículo, está, não precisa abrir, ouça só o versículo, 1 Coríntios 15, 58, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, e em terceiro lugar, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. O que significa isto? Que a ressurreição de Jesus é a nossa grande motivação para que nós nos disponhamos a servir a Deus no mundo em que nós nos encontramos, com os nossos talentos, com os nossos dons, com a nossa grana, com o nosso tempo, com tudo que nós somos. Não tem outra motivação a não ser a ressurreição de Jesus. E quando esta motivação de Jesus não está mais diante dos nossos olhos, então nós começamos a nos preocupar com o nosso próprio nome, nós começamos a nos preocupar com as nossas próprias vaidades, nós começamos a nos preocupar em defender o que nós já fizemos ou deixamos de fazer. Nós queremos nos destacar, mas Paulo diz
Nós somos firmes, inabaláveis e abundantes na obra do Senhor. Ele é a nossa motivação. Toda a nossa ação, todo o nosso serviço, todo o nosso envolvimento, aqui ou acolá, todo o nosso testemunho que nós damos pela vida fora, toda a nossa vida, ela se diferencia a partir de crermos no ressuscitado. Eu termino o Novo Testamento. Há centenas de promessas que se cumpriram nas horas finais da vida de Jesus como homem, que se cumpriram daquilo que nós chamamos Domingo de Ramos até o momento em que ele foi sepultado num cemitério cujo túmulo era emprestado. E outras dezenas e dezenas de profecias veto e neotestamentárias se cumpriram no domingo de Páscoa. E tem uma palavra que também eu quero buscar, de João 14, 19. João 14, 19. Porque eu vivo, vós também vivereis. Essa é uma promessa. Ou seja, independentemente do que nos cerca. E nós temos uma facilidade de olhar só para o que nos cerca, quando nós deveríamos olhar para o alto. Nós muitas vezes olhamos demais para dentro do nosso próprio umbigo, quando deveríamos olhar para Deus. Nós olhamos demais para as nossas dificuldades e nos aterrorizamos, e nos confundimos, e nos martirizamos, e nos machucamos, e aquele fel vai sendo urdido dentro de nós, num processo que gera morte cotidianamente, em vez de nós olharmos, no mínimo, com a mesma intensidade para aquele que estava morto, mas que agora está vivo. Ele não está mais aqui, ele ressuscitou, como havia dito, porque eu vivo, vós também vivereis. Amados e amadas, nós não precisamos saber mundos e fundos a respeito de Deus. Quanto mais nós sabemos, melhor. Quanto mais nós soubermos das Escrituras, melhor. É óbvio que é melhor. Mas nós não precisamos ser especialistas teóricos em muita coisa. É bom quando somos. Mas uma questão é vital. É saber que o nosso Senhor, a gente não o visita num cemitério. Que o nosso Senhor não tem um túmulo. Que o nosso Senhor não está circunscrito a um mausoléu. Que o nosso Senhor é vitorioso sobre a morte. Ele não está mais aqui onde vocês o procuram. Ele ressuscitou. Esta é a nossa grande certeza, essa é a nossa riqueza, este é o nosso dote. Este é o nosso testemunho. Este é o nosso testemunho. Jesus vive. E porque Ele vive, nós viveremos. Vamos orar.